Vamos nessa então, né? Segunda aula aqui do nosso módulo de Direito Administrativo, vou conversar com você aqui sobre a organização da administração pública. Esse assunto, ele é bem grande. Então, eu vou dividir isso aqui, tá? Para ficar uma coisa melhor. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre a questão de características e composição do Estado. Consequentemente, eu vou trazer aqui a lógica do que é a administração, quais são as técnicas administrativas adotadas, e depois a gente aprofunda na aula 3, tá? Nos caras que compõem a administração de uma forma mais detalhada. Então, num primeiro momento, eu quero te dar o panorama geral. Depois a gente desenvolve. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, porque assim, se você pegar os livros de direito em geral, normalmente os caras colocam a organização da administração pública lá na, sei lá, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Eu acho isso meio estranho, porque eu prefiro que você enxergue a administração para depois entender como ela funciona, do que o contrário. Normalmente ele já vem com poderes, princípios, atos na cara, serviço público. Eu prefiro trabalhar assim, tá? Então me permita tentar seguir desse jeito, porque eu acho legal. Eu prefiro que você veja quem é para depois você ver o que faz. Porque não adianta ficar falando o que faz se você não sabe quem pode fazer aquilo, né? Pelo menos na minha cabeça. Então a ideia aqui é a seguinte: como é que a administração pública está composta? Porque, veja, eu sei que a gente está falando de um Estado, né? O Estado geral, que tem os Estados-membros, que tem território, povo, casa do caramba. Como é que eu vou lidar com essa questão de administração? Porque a gente vive, ainda mais no Brasil, num território gigantesco com várias subdivisões. E, claro, como eu falei para você, a administração pública ela tem diversas obrigações, tanto para ela mesma se estruturar, quanto para atender a demanda da sociedade. Como que isso vai ser aplicado? Uma das coisas que eu mais tenho pena do Estado é quando eu vejo, né, lá no direito constitucional a repartição de competências, começa lá no artigo 21, né, porque você vê a União com tanta coisa para fazer, pena entre aspas, tá? É brincadeira, tanta coisa para fazer. Como que isso é aplicado? Porque, assim, a gente está acostumado a viver num território em que a gente tem o nosso grupo local, a gente tem a nossa Constituição Estadual, nossa Constituição Federal. Como que isso é feito? Então, estudar a organização da administração pública é isso. Como que a administração pública se organiza para poder efetivamente atender todas as tarefas que a gente joga nas costas dela e todas as obrigações que a gente impõe. Então, vamos lá? Vamos conversar sobre esse ponto aqui, mas para conseguir chegar nessa conversa, eu preciso que você lembre dessa composição aqui, que o direito constitucional nos mostra muito bem, que é a diferença entre soberania e autonomia, né? Porque quando você vai estudar lá a questão de formação do Estado, né, república, blá blá blá, aliás, federação, confederação, você aprende muito bem essa história, porque a soberania é o poder concentrado. A autonomia é o poder desconcentrado, descentralizado, é o poder distribuído, porém, sob a égide de alguém que é maior. Então, quando você tem um ente soberano, o poder está nele. Ele pode distribuir esse poder, vamos ter vários entes autônomos, só que esses entes autônomos ainda têm que respeitar um poder maior. Na nossa composição territorial brasileira, o poder soberano é o próprio Brasil, ou como a gente chama carinhosamente, a República Federativa do Brasil, segundo o artigo 1º da Constituição. Tá? Então o artigo 1º ele te dá a ideia de soberania. A unidade federativa republicana nacional, né, ou simplesmente a República Federativa do Brasil, que é formada pelo grupo de pessoas que o artigo 18 complementa, que é basicamente o grupo de autônomos, União, Estados, DF e municípios, dentro ali das suas capacidades. Então, qual é a diferença? Nós temos o Brasil, soberano, e as distribuições que nós temos. A gente tem uma mania meio chata de olhar como se a União fosse maior que o Estado fosse maior que o município. Nunca foi, tá? Eles são a mesma coisa. A diferença é a abrangência da ação de cada um, são as competências de cada um. Obviamente, como a União se refere ao território federal, ela vai ter competências muito mais amplas e abrangentes do que o Estado, do que o município. E para você poder ter o ente soberano ainda controlando a coletividade de uma forma correta, eu também não posso permitir ampla autonomia aos outros, senão os outros vão ser soberanos também, não autônomos. Então é por isso que quando você fala em autonomia, é a ideia de você ter poder, só que o seu poder está limitado pela existência de outros entes autônomos, eu preciso respeitar essa galera, e dois, um ente soberano, que é o que manda em todo mundo. Tá? Então, basicamente, para você identificar o que vem aí, você precisa entender o seguinte: como é que eu vou saber se uma pessoa tem autonomia? E diferente da soberania, ela tem uma autonomia grande, mas que não chega a ser o poder total.
Normalmente, quem tem autonomia detém algumas características. A auto-organização, que é a capacidade de estruturação interna. Tá? Então, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica do Distrito Federal são ótimos exemplos de auto-organização, né, em que você permite que, por mais que exista uma Constituição Federal, uma regra geral, você permite que essas pessoas tenham uma estruturação, respeitando a soberania, óbvio, própria. Você tem a autolegislação, que é o poder de criar suas próprias leis, leis estaduais, leis municipais e por aí vai. O autogoverno, que vai eleger e estruturar seus próprios poderes e representantes, que é a ideia, né, de você ter um chefe de governo, você ter o chefe do poder executivo, os legisladores e tudo mais. E a autoadministração, que pode gerir seu próprio dinheiro, né? Quando você estuda direito tributário, por exemplo, que eu espero que você nunca precise, que é um inferno, você aprende isso, né? Existem tributos que são próprios do Estado, dos municípios, tal, e tem repasses e tudo mais. Então a ideia de autonomia é a ideia de você poder se autoconstituir, tá? Basicamente, essa lógica aqui você vai encontrar no que a gente chama carinhosamente de administração direta, porque é aqui que a coisa começa a ficar legal. Vamos lá. A organização clássica nossa é dividida nesses dois grupos aí. A administração direta e a administração pública indireta. Quando você fala em administração direta, você está falando daquelas pessoas que estão no ponto 1, né? Foi a primeira onda de construção da administração pública. Quando você fala na administração indireta, você está na onda 2, no ponto 2, que é o momento em que a administração encontrou mecanismos para resolver alguns problemas. Vamos devagar. Basicamente, a administração direta é composta por aquele grupo de pessoas que é criado pela própria Constituição Federal e que tem suas competências previstas no texto constitucional. Eu costumo trabalhar assim, e assim, eu acho que essa é a lógica, tá? Eu nunca perguntei, mas também nunca vi ninguém explicando isso. Mas quando você fala de administração direta, é porque são pessoas diretamente constituídas pela própria regra maior, que é a nossa Constituição. Tá? O Estado democrático de direito que a gente sobrevive, supostamente, segundo a Constituição Federal, é aquele Estado que todo mundo, inclusive o próprio Estado, se submete às leis maiores. E a Constituição Federal é a nossa grande legislação. Então, quando ela chega e fala, olha só, o nosso território vai ser dividido entre entes autônomos, e aí o artigo 18 da Constituição deixa isso muito claro, que vão gerir os seus territórios, as suas regiões, União, Estados, DF e municípios. Então, basicamente, a administração direta é composta pelas entidades ou unidades federativas do Estado, tá? Que são, de novo, União, Estados, DF e municípios, tá bom? Então, esses caras aqui são a estrutura da administração direta. Só que chegou num ponto, na onda 2, em que o Estado olhou e falou assim, caraca, mas eu tenho obrigação pra cacete. E essa concentração excessiva de competência, essa centralização excessiva de prestação de serviço, mais prejudica a sociedade do que ajuda. Porque, faz o teste, se você não fez isso ainda, pega o artigo 21 da Constituição e dá uma lidinha. 21 até o 24, né? Competência administrativa, competência legislativa, a ideia de o que é da União, o que é dos outros também. É muita coisa que a União tem, por exemplo, de obrigação. São muitas competências. Então você vai desde serviço postal até moeda, é muita coisa. A ideia é que quando você tem alguém que faz tudo, normalmente ela não faz tudo muito bem, né? É aquela história do pato, se você nunca ouviu, isso aqui é um clássico mundial, né? O pato, você sabe que o pato ele anda, ele corre, né? Ele nada e ele voa. Você já viu ele fazer alguma dessas coisas de qualidade? Quando você vê um advogado lá, advogado tributário, criminal, consumidor, pode ir embora. A menos que seja, obviamente, um conglomerado, tem vários advogados. Mas quando é um advogado que fala que faz tudo, sai fora. Porque quem faz tudo não faz nada direito. Isso é uma verdade, tá? Você pode, mas tem exceções absurdas no mundo, claro, tem pessoas que são espetaculares, mas é uma a cada 300 trilhões que surgem. Por exemplo, eu. Então a ideia é que você, quando tem administração direta, você corre o risco de não ter a tal da especialização. Porque eu faço tudo, mas eu não faço nada com a qualidade que a sociedade merece. E convenhamos, a própria Constituição tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então eu preciso oferecer um mínimo de qualidade. Quando você vai no artigo 6º, você aprende aquela duplinha, né? O mínimo existencial, reserva do possível. Então, eu sempre tenho que entender que quando eu vou oferecer algo para a sociedade, não é oferecer só porque eu tenho que oferecer, é oferecer com qualidade mínima. E aí, quando a gente trabalha o mínimo, fica meio difícil.
porque você nunca consegue fazer bem tudo, porque você está no mínimo na porra toda. Então chegou o momento que o Estado pensou assim, cara, eu preciso arrumar um jeito de pegar essa minha obrigação e dar na mão de outra pessoa. Mas sempre reconhecendo que eu não posso fazer isso 100%. Eu não posso pegar também e falar assim, toma, é teu, o filho é teu, não cuido mais. Não, eu ainda tenho que continuar, mesmo que seja à distância, cuidando daquela matéria. Mas eu tenho alguém que está executando por mim. E isso facilita muito a minha vida. Nesse momento surge a chamada administração indireta. Por quê? Porque esses caras aqui são criados pelo Estado. Ou seja, só pode surgir indireta se eu tiver direta, né? Por exemplo, a União, ela vai criar administração indireta. O Estado vai criar sua própria administração indireta. Só que o legal é que esses caras têm personalidade jurídica própria. Eles têm autonomia. Eles têm uma diferenciação de funcionamento em relação a, sei lá, uma secretaria, um ministério, uma entidade interna. O grande legal daqui é você entender o seguinte. A administração direta é tudo aquilo que a gente imaginou como construção de um Estado normal. A administração indireta é tudo aquilo que a gente imaginou na construção de um Estado que funcione, entende? Então, quando você chega num ponto e fala, caraca, tem que fazer um monte de obra na casa, tem que fazer elétrica, tem que fazer alarme, tem que fazer, sei lá, internet. Eu não sei fazer isso tudo. Eu vou contratar pessoas. Nada mais justo. Né? A melhor coisa que tem é quando você tem contratações. Né? Pô, vai fazer uma instalação, vai mexer na elétrica. Eu não mexo, eu tenho medo, vou morrer, provavelmente. Eu sou burro. Então eu trago uma pessoa que tenha conhecimento. Eu sou ignorante em vários assuntos, eu preciso de pessoas que entendam aqueles assuntos para me ajudar. É assim que a vida funciona. Então a administração direta, ela reconhece sua ignorância ou sua incapacidade. Por quê? Porque quando você tem alguém que se especializa, você pode ver vídeo no YouTube à vontade, você nunca vai chegar perto de uma pessoa que se especializa. Entende? Então, a menos que você se torne especialista também depois de um tempo. A ideia é essa. A administração indireta é que permite essa especialização. Porque, veja bem, União, eu não vou criar uma autarquia, eu estou dando os nomes já, mas isso a gente vai trabalhar detalhadamente depois. Eu não vou criar uma autarquia e falar, toma, faz tudo o que eu faço, porque não vai mudar nada. Eu vou criar uma autarquia e vou falar, ó, das 735 coisas que eu tenho para fazer, toma essa. Você vai se especializar nisso. Aí eu vou criar uma outra autarquia, essa aqui é a tua. Entendeu? Por que a Ancine toma conta do cinema, da cultura? Porque a Ancine tem que fazer isso. A Ancine não vai cuidar de moeda. Ela não é o Banco Central que tem para isso. Não vai cuidar de fiscalização tributária e tem a Receita Federal para isso. Você está entendendo a lógica? Eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, tá? Porque não necessariamente sempre a gente vai criar uma pessoa jurídica. Às vezes a gente tem a desconcentração que resolve. Mas você está entendendo essa ideia de entregar na mão de outras pessoas? A administração indireta é o melhor exemplo disso. Não é o único, mas é o melhor exemplo disso. INSS, na boa, Seguridade Social chato pra cacete, cuida aí. Você entendeu? Essa é a lógica. Então, vamos cuidar do transporte? Vamos. Cara, uma autarquia de transporte público. Vamos embora. Isso é especialização. E é isso que é a administração indireta. Tá? Então, a administração indireta nada mais é do que um surgimento de pessoas quando a administração direta percebe que ela não tem capacidade de fazer o que tem que fazer. Qual é a jogada que eu preciso que você entenda? A administração direta é a lógica. A indireta é uma exceção. Só que é uma exceção que já ganhou, né, notoriedade. E para organizar isso, a gente passou a ter no Brasil a edição de um documento, que é o Decreto-Lei 200 de 1967, e a gente tem até uma legislação em tramitação, né? Pode ser que, dependendo de você assistir nessa aula, mas pô, essa lei já foi aprovada. Porque não vai mudar nada, tá? Nesse ponto não vai mudar nada. Porque a própria Constituição de 88, lá no artigo 37, inciso 19, por ali, 20, nunca lembro qual que é, ou os dois até, vai falar da administração indireta também. Então, é uma regra constitucional, eles não podem ficar mexendo. Só pode atualizar, tal, porque, pô, 67, né? Ditadura, né? Então, a ideia é que, quando você tem a Constituição traz a administração direta. Quando você tem uma legislação infraconstitucional, você tem a administração indireta. Mas enxerga desse jeito. É o grupo de pessoas que tem autonomia, só que vai atuar de forma especializada em determinadas áreas que a administração direta estabelece, tá bom? Só que o problema é o seguinte, cara, se esses caras têm autonomia, como é que eu vou conseguir enxergar essa loucura? Primeiro, a grande diferenciação entre uma e outra, e aqui entra a professora Maria Silva Zanella de Pietro como grande base nisso aqui, a de Pietro ela gosta de chamar a administração direta de entes ou entidades políticas do Estado. Ou entes políticos ou entidades políticas.
Você vai ver daqui a pouco que é descentralização política também, mas eu não vou usar esse nome agora. E ela também gosta de chamar a administração indireta de entes administrativos do Estado. Por que isso? Simplesmente porque a grande diferença entre esses caras aqui é que a administração direta retém o poder de editar lei, coisa que a administração indireta não vai ter. Você já viu o INSS editando lei? Ele pode editar regulamento, regras internas, mas lei depende do executivo, do legislativo, desculpa, depende da administração direta. Você entende isso aqui? Então, a grande coisa que vai diferenciar um do outro é que quando o Estado entrega na mão da administração indireta a prestação de um serviço, ele fala, ó, toma, é com você, você vai executar, você vai ser responsável, mas eu continuo sendo o grande responsável por essa área. Então, legislar, determinar mudanças abruptas e importantes é comigo. Inclusive, se você não prestar bem o serviço, eu posso desfazer você e criar outra ou assumir a função para mim, dane-se. É o que você faz na sua casa. Você contrata uma pessoa, se você vê que a pessoa está fazendo um trabalho de merda, você vai dar um esporro nela, vai tirar ela dali. A casa continua sendo sua. Você entende isso? Então, por isso que a Di Pietro ela gosta de usar essa terminologia, mas é uma das formas que nós temos de separar. Outra forma que você tem de separar é a composição da personalidade jurídica, porque na administração direta nós temos apenas pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Que são União, Estados, DF, município. De novo, o Código Civil fala isso. Já na administração indireta, não. Você vai ter uma mistura. Vai ter de direito público e vai ter de direito privado. Isso, cara, é essencial você lembrar da aula de regime jurídico administrativo. Mas eu só vou falar disso mais pra frente, tá? Então, até aqui você está conseguindo me acompanhar? Nós basicamente temos essa estrutura aqui. Administração direta, União, Estados, DF, municípios. Administração direta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Esses dois aqui que nós podemos chamar carinhosamente de empresas estatais. Isso tudo a gente vai trabalhar, não se preocupe, tá? Então, são 8 entidades. Ah, mas eu ouvi dizer que o consórcio público não é ente único, ele é um ente de reunião da administração. Então ele fala que o consórcio público compõe a administração indireta dos estados ou municípios, sei lá. Então cuidado, tá? O consórcio público não é um ente separado. Ele está dentro da administração indireta, beleza? Vamos lá. Isso, tá? Não se preocupe. Eu só estou chamando atenção disso porque pode ser que você tenha estudado com alguém que caiu nessa besteira de falar isso. Ainda tem gente hoje em dia que não, né? Hoje todo mundo acha que é professor, que não entende muito bem isso, mas não, o consórcio público não é. Tá? Então vamos lá. Essa é a organização clássica que nós temos, que nós vamos debulhar esses caras com o tempo, tá? Porém, eu preciso te entregar alguns nomes e basicamente aqui a gente vai fechar essa aula. Tem bastante coisa para falar, tá? Mas eu vou parar essa aula aqui porque depois a gente vai aprofundar esses caras aqui. Mas eu preciso que você entenda que existem 4 termos que eu preciso te passar. O primeiro termo é concentração. Eu já estou antecipando os próximos. A concentração acontece quando você, concentra a competência numa pessoa só. Então, quando a prefeitura tem a obrigação de prestar um serviço e a própria prefeitura cuida daquele serviço, você tem uma coisa chamada concentração. Tá? Quando você reconhece a prefeitura como uma pessoa jurídica que é titular e executa aquele serviço numa entidade única, prefeitura, você tem a chamada também centralização. Ah, mas Dalmo, qual é a diferença? É simples. Quando você tem a administração direta prestando serviço, você tem a coisa chamada centralização. Quando essa administração direta funciona diretamente, você tem a concentração. Vamos dar exemplo? Vamos. Prefeitura da sua cidade. A prefeitura tem que cuidar, por exemplo, da fazenda pública, né? Das finanças. Quando a prefeitura é responsável pela fazenda diretamente, pela fazenda pública, você vai ter a centralização e a concentração da matéria da fazenda pública, tributos e por aí vai. Só que a prefeitura, em muitos casos, o que ela faz? Ela chega e pega assim, pô, peraí, eu vou resolver isso, mas eu vou criar uma secretaria. Eu vou departamentalizar. É difícil querer falar bonito e não saber, não tem inteligência para isso. Departamentalizar isso. Eu vou criar uma secretaria para ficar responsável por essa porra, mas continua sendo prefeitura. Essa Secretaria da Fazenda Pública, a Secretaria da Fazenda, ela é uma coisa que a gente chama de desconcentração. Então, o serviço continua centralizado, mas não está mais concentrado, porque agora tem um departamento que vai cuidar disso. Então, centralizou,
e desconcentrou. Chega uma hora que a prefeitura fala, quer saber? Eu não quero mais saber de porra nenhuma disso. Vou criar uma entidade para tomar conta desse assunto. Você está fazendo uma descentralização porque está saindo do centro, que é a administração direta, e indo para a administração indireta. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Quando está dentro da administração direta e quando está dentro da administração indireta. Quando você... Agora nós vamos trabalhar dois grupos, tá? Centralizar e descentralizar, concentrar e desconcentrar. Quando você tem a própria administração direta agindo, você tem a chamada centralização. Quando você tem a administração indireta, você tem a descentralização. Já vamos aprofundar. Quando você tem qualquer ente da administração direta ou indireta prestando serviço sem organização interna, você tem a concentração. Quando você tem uma distribuição interna de competência, você tem a desconcentração. Ficou horrível, eu achei que fosse facilitar, mas não facilitou. Quer entender isso melhor? Próxima tela. A isso nós damos o nome de técnicas administrativas. Quando você descentraliza ou desconcentra, o que você está fazendo é criando uma organização que vai melhor atender a dinâmica da sociedade. Tá? E aí, olha que interessante isso. Nós temos a União. Tá? A União tem a competência X. Se a União faz isso diretamente sem organização, ela está centralizando e concentrando. Perfeito? A partir do momento que a União ela resolve entregar isso na mão de uma outra pessoa jurídica, tá? Nós temos a chamada descentralização, porque está saindo do centro da administração direta e indo para o centro da administração indireta. Isso daqui é uma descentralização. Quando essa pessoa jurídica não se organiza internamente e presta o serviço, ela está descentralizada, concentrando a competência que foi para ela. Quando ela resolve se estruturar internamente, você passa a ter a desconcentração. Resumo da ópera. Só existe descentralização da administração direta para indireta. Então, toda vez que você tem a criação de uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade que não é mista, uma empresa pública, você tem uma descentralização. Tem outras que a gente vai ver daqui a pouco. Você tem uma descentralização. Guarda isso. Quando tem uma nova pessoa jurídica, você tem descentralização. Quando você pega essa pessoa jurídica e desmembra internamente, criando departamentos, o que a doutrina chama de centros de competência, você tem a desconcentração, porque não está mais concentrado num ente único de composição única. E essa desconcentração pode acontecer tanto na administração direta quanto na indireta. Vamos lá. A União tem que cuidar da Seguridade Social. Ela está centralizando e concentrando. A União chega e fala, poxa, quer saber? Eu vou criar um Ministério da Previdência para cuidar da pasta. Ela está centralizando, mas está desconcentrando, porque ainda está dentro da União. Quer saber? Eu vou entregar a execução e a titularidade dessa loucura para o INSS. Ela fez o quê? Ela descentralizou a atividade, mas ainda desconcentrando o controle da atividade, a fiscalização do INSS, né? O acompanhamento do INSS. O INSS chegou e falou assim, olha, para oferecer isso melhor, eu preciso internamente me desmembrar também, criar departamentos financeiros, sei lá, de perícia, departamento de concessão, de revisão de benefício, não sei. O INSS, que é uma descentralização da União, está desconcentrando para prestar serviço. Você está entendendo? Então, a descentralização só existe da administração direta para indireta. A desconcentração pode acontecer em qualquer um. Mais um exemplo. Você montou uma empresa. Você montou a empresa e falou, cara, eu vou cuidar de tudo. Eu sou sozinho uma empresa. Então eu faço financeiro, eu faço a porra toda. Eu sou concentrado. Entendeu? Eu sou bom pra caramba. Aí você começa a vender, começa a evoluir, começa a crescer e não está resolvendo mais sozinho. Você precisa criar departamentos. Então eu vou criar o TI, vou criar o financeiro, vou criar o RH, vou criar... O que você está fazendo? Desconcentrando. A desconcentração, e agora vamos para o termo técnico, parei de ficar dando exemplo porque eu sei que você está de saco cheio. A desconcentração acontece dentro da mesma pessoa jurídica. É um desmembramento dentro da pessoa jurídica. A descentralização acontece com o surgimento de uma nova pessoa jurídica. A minha empresa cresceu tanto e eu estou atendendo vários setores. Automobilístico, sei lá, serviços de elétrica, serviços de entretenimento. Pô, uma empresa só? Vamos fazer o seguinte, vamos criar outras empresas. Então vai ter uma empresa que vai tomar conta do automobilístico, outra vai tomar conta do entretenimento. Eu sei que o exemplo tá uma bosta, mas vamos embora.
eu estou fazendo pessoas jurídicas novas. Eu não estou desmembrando com o departamento de automobilismo. Não, eu estou criando uma empresa para cuidar de cada área. É o que a administração pública faz. Então isso aqui é interessante porque a descentralização ela tem como grande característica a criação de uma nova pessoa jurídica. Porque você ter personalidade jurídica significa que você pode ter direitos e deveres. A desconcentração não cria nova pessoa jurídica. Por quê? Porque é um desmembramento dentro da própria pessoa que já existe. União, departamentos internos. Desconcentração. União, alguém lá fora. Descentralização. Tá? Uma dica que eu sempre gosto de trabalhar, descentralizar ente ou entidade. Porque no direito administrativo, um ente público ou uma entidade pública, e cuidado que tem muito examinador que não sabe isso e acaba usando erradamente, mas para a gente é importante entender isso agora, um ente ou uma entidade tem personalidade jurídica própria. Na desconcentração surge o chamado órgão público. E o órgão público não tem personalidade jurídica, porque ele compõe uma pessoa jurídica pré-existente. Próxima aula, aula 3, vai ser inteira sobre o órgão público, tá? Porque eu preciso detalhar isso aqui de uma forma absurda. Mas, você está comigo até aqui? A descentralização acontece quando eu trago uma pessoa de fora que tem personalidade jurídica própria para fazer algo por mim. A desconcentração acontece quando eu continuo existindo, eu só estou me organizando internamente. Quando você fala em desconcentração, isso vai ficar mais claro ao longo do trabalho, mas eu já quero que você guarde isso. Aqui nós temos as palavras hierarquia ou subordinação. Por quê? Galera, o que é a hierarquia? Distribuição de competência em níveis, perfeito? O que é a subordinação? O nível superior manda no nível inferior, faz parte. Então, quando você tem presidente, vice-presidente, chefe, diretor-geral, diretor regional, diretor local, diretor da casa do cacete, você tem hierarquia. Para você ter hierarquia, você tem que estar dentro da mesma estrutura. Não tem como você ter hierarquia com pessoas jurídicas diferentes. Por isso, quando você tem pessoas jurídicas diferentes, você tem a chamada vinculação, mas não tem hierarquia ou subordinação. No direito administrativo, nós temos um nome mais detalhado para isso, que é o controle finalístico ou tutela administrativa. Calma. Quando eu te entregar um nome ou uma definição e você ficar assim, porra, mas o Dalma não explicou, é porque eu vou trabalhar isso para frente. Eu prometo para você que você vai sair sabendo tudo. É porque está começando, porra, é a segunda aula ainda. Guarde essa informação. A desconcentração pode seguir 3 critérios. Eu posso fazer a chamada desconcentração territorial ou geográfica, que é quando você pega uma entidade e faz desmembramento por localidade. Então, tem algumas localidades do país que você tem as delegacias de bairro. Então, você tem a delegacia da Polícia Federal, por exemplo, da Polícia Civil, dane-se, e você cria delegacias locais. Elas são todas ligadas à mesma, né? Mas é para facilitar a prestação de serviço. Tá? É como se você criasse um posto de atendimento, né? É a mesma pessoa, só que por território. Agências do Banco do Brasil, exemplo. Ela pode ser material ou temático, quando você divide por especialização, e aí a prefeitura criando secretarias, né, a União criando ministérios, é o grande exemplo. Ela pode ser hierárquica ou funcional, que você gera desconcentração por autoridade de subordinação. Galera, toda desconcentração no direito administrativo é uma desconcentração hierárquica ou subordinatória, tá? Ela sempre tem hierarquia e subordinação. Mas isso aqui é só uma questão de doutrina. No caso de descentralização, nós temos 3 caminhos para descentralizar. Isso daqui é um ponto que a gente vai desenvolver, tá? A descentralização pode ser por outorga, alguns chamam de outorga legal, outros chamam de outorga funcional, alguns chamam de outorga técnica, outros chamam de descentralização por serviço, não é outorga por serviço. Tá? Mas pode juntar, descentralização legal, descentralização funcional, dá tudo no mesmo. O que é isso? É quando o Estado ele vai criar por conta própria uma entidade da administração pública indireta. Sempre. A descentralização por outorga legal ou por serviço, que são os termos mais usados, é sempre a administração indireta. Então, surgiu uma autarquia. Descentralização por outorga legal, por outorga ou por serviço. Dane-se. Só que não é só da administração indireta que vive o homem. Porque você já viu, em certos casos, a administração pública contratando pessoas privadas para prestar um serviço por ela, uma obra, fazer uma atividade, prestar um serviço público, né? A isso nós damos o nome de descentralização por delegação ou colaboração.
né? O Estado ele vai passar para um particular a função de exercer aquilo. Só que tem um detalhe. Na descentralização por outorga, olha só, você transfere titularidade e execução do serviço. Então, o Estado entrega tudo, ele só fica lá de fiscal. Controle finalístico, tutela administrativa. Ele fica só garantindo que aquela pessoa jurídica não vai fazer merda. Quando você descentraliza por delegação, a titularidade continua com você. Você só está entregando a execução. É quando você licita e contrata uma empresa para prestar um serviço. Eu continuo sendo titular, eu sou responsável, mas eu estou delegando a execução. Por isso que o nome é delegação ou colaboração. Tá? E também existe aí, é só para Di Pietro, a descentralização geográfica. Tá? Desculpa, não é só Di Pietro, não. Di Pietro fala outra coisa, desculpa. O que é a descentralização quando é geográfica? É o território federal. Se você já estudou território, você sabe disso. Os territórios, eles, em regra, nascem como parte da União, depois eles podem virar estados, ser entregues. A Constituição de 88, né, até 88 nós tínhamos 3 territórios no Brasil, né? Se eu não me engano, Amapá, Roraima e o Fernando de Noronha. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu sempre confundo. 2 viraram estados, e um foi entregue para Pernambuco, que é o arquipélago de Fernando de Noronha. Era tudo território federal antigamente. Então, quando você tem um território federal, se surgir um território que no Brasil não tem mais, se surgir daqui para frente, vai ser uma descentralização territorial até que esse território vire alguma coisa. Por que eu falei da Di Pietro? Lembra que eu falei que a Di Pietro gosta de chamar a administração direta de entes políticos e a indireta de ente administrativo? Para ela, é descentralização política, que é uma descentralização que a Constituição faz, cria administração direta. E para ela, a administração indireta pode ser chamada de descentralização administrativa também. É só Di Pietro que gosta disso e alguns doutrinadores menores que puxam o saco dela. Tá? Então, se aparecer na prova descentralização administrativa, é mais um nome para administração indireta. Se aparecer descentralização política, necessariamente União, Estados, DF, município. Por quê? Política, porque tem o poder de editar leis. Tá? Chegamos no fim. Próxima aula eu vou falar de órgão público, na 4ª aula eu vou trabalhar administração direta e indireta melhor, tá? Para ficar mais claro. Mas já estamos andando bem e eu espero que você esteja suportando comigo esse sofrimento. Até a próxima.